Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Estênio Deslandes, eu sou médico ginecologista com subespecialidade, minha área de atuação em reprodução assistida e cirurgias ginecológicas minimamente invasivas com foco em endometriose e fertilidade. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fertilização in vitro e inseminação, quais são as principais diferenças e como são os dois métodos de tratamento de reprodução assistida. Antes da gente começar falando um pouquinho sobre esses dois tipos de tratamento, eu vou falar um pouquinho sobre a própria reprodução assistida. Quando que um casal deve buscar aí um médico especialista em reprodução assistida para poder auxiliar aí de chegar no seu objetivo final de gravidez. Então, começando, a gente tem que sempre pensar que nós vamos buscar os médicos de reprodução assistida quando nós estamos com um diagnóstico de infertilidade. Então, os casais que têm menos de 35 anos de idade, que estão aí tentando há mais de um ano, ou os casais mais de 35 anos de idade, que estão tentando há 6 meses, devem buscar especialistas em reprodução. Além disso, casais homoafetivos que buscam chegar à sua gestação, ou quem busca também um tratamento de reprodução assistida para produção independente. A gente entende que os tratamentos de reprodução assistida, eles vêm para poder auxiliar todos os tipos de pessoas em vários momentos de vida. Então a gente tem que pensar também para as pessoas que desejam preservar o seu futuro reprodutivo. Mas vamos falar um pouquinho mesmo aí sobre os tratamentos de reprodução assistida, com foco aqui na inseminação e na fertilização in vitro. A inseminação, que eu vou começar falando um pouquinho mais, é um tratamento que a gente considera um tratamento de baixa complexidade. O que é um tratamento de baixa complexidade? Um tratamento que nós não vamos utilizar muitas intervenções no casal para que a gente possa chegar ao seu resultado final. Então, se ele já é de mais baixa complexidade, a gente tem que tentar entender também que ele tem uma mais baixa taxa de sucesso. E ele tem indicações específicas para cada casal. Então, não adianta a gente chegar e falar, eu quero fazer a inseminação. Tudo bem, a gente pode entender que é um desejo daquele casal. Mas vai funcionar? Vai melhorar realmente minha taxa de gravidez? Daí a gente tem que discutir isso individualizando cada casal. Então vamos lá. A inseminação, basicamente, como que funciona? Ele é um tratamento, vai ter como indicação principalmente os casais em que estão tendo dificuldade de relacionamento, então a gente tem que entender que para chegar na gravidez, preciso ter relações nos períodos férteis. Então isso às vezes pesa muito para o casal. Então, se a paciente não consegue, o parceiro não consegue, às vezes, ter uma relação sexual no período fértil, por um aumento, às vezes, de estresse mesmo, e não conseguir ter a relação, a inseminação pode ser um tratamento que pode auxiliar, porque ele vai tirar o peso da relação sexual como um objetivo de gravidez e vai usar, então, a inseminação artificial, a coleta do sêmen, e a introdução dentro do canal do colo do útero como o tratamento para poder chegar à sua gravidez. Além disso, homens que têm um fator masculino leve, então quando a gente tem uma alteração seminal leve, que pode impactar muitas vezes aí na gravidez espontânea em casa, o tratamento de inseminação também pode auxiliar. Para alguns casais que estão tentando há 2 anos, com suspeita de endometriose, também pode ter um leve impacto aí nos resultados finais. Mas a gente tem que entender que como é um tratamento de baixa complexidade, os resultados também são altos. Então vamos explicar como que funciona a inseminação. Então a inseminação basicamente e muita gente confunde, um tratamento em que a gente vai fazer uma indução da ovulação da paciente ou simplesmente acompanhar o ciclo menstrual. Então a paciente vai chegar no consultório, nós vamos fazer um ultrassom transvaginal e acompanhar o seu ciclo menstrual. E quando ela chegar ali no período próximo ao período fértil, nós vamos induzir a ovulação, então dar geralmente uma injeção ou simplesmente acompanhar a ovulação própria com fita de ovulação. E no momento certo, 24 a 48 horas, principalmente 24 horas após essa injeção de ovulação à fita positiva, nós vamos ao laboratório de reprodução assistida, o parceiro vai colher o sêmen e essa coleta do sêmen vai ser capacitada. Então nós vamos dar uma melhorada naquele sêmen com um processamento seminal. E esse sêmen colhido vai ser então introduzido no colo do útero, através de um exame simples, lá mesmo no laboratório de reprodução assistida. Nós vamos colocar a paciente em posição ginecológica, exatamente como a gente faz uma coleta de Papa Nicolau, introduzir uma seringa e uma agulha bem fininha de plástico no colo do útero e vamos injetar todo o líquido seminal processado para poder com que aquele sêmen vá através das tubas uterinas, das trompas, procurar o óvulo e realizar a fecundação. E posteriormente realizar a implantação aproximadamente 5 dias depois. Então, é um tratamento mais simples. Assim como pacientes que têm relação, o sêmen ele vai ter que procurar o óvulo do mesmo jeito, vou precisar das tubas uterinas da mesma forma. Por isso que quando a gente fala de inseminação intrauterina ou inseminação artificial, nós estamos falando de uma taxa de sucesso muito similar às taxas de sucesso dos casais que estão tentando espontaneamente relação em casa. E isso diferencia muito quando a gente vai indicar esse tipo de tratamento, que nós vamos conversar um pouquinho mais lá na frente.
beleza, conversamos um pouquinho sobre inseminação, entendemos como ele funciona, que ele é um tratamento mais simples mesmo, mas que tem suas indicações. Eles podem ser usados também para os casais homoafetivos femininos que desejam fazer tratamento de reprodução assistida sem a fertilização, né? Mas também lembrando que a taxa de sucesso é menor, por isso que não é a primeira escolha nesses casais. Mas vamos falar um pouquinho agora sobre a fertilização in vitro, que é um pouquinho mais complexo, então vai levar um pouquinho mais de tempo para explicar, mas vocês já vão entender. A fertilização in vitro, então, ele é um tratamento de mais alta complexidade e ele tem suas indicações também. Então a gente vai usar o tratamento de reprodução assistida, a FIV em si, quando as pacientes não têm tubas uterinas, as trompas, ou quando temos então um fator masculino mais grave, quando as pacientes estão tentando há mais de 3 anos sem sucesso, em alguns casos de endometriose mais grave, que a gente opta por fazer a fertilização in vitro direto. Pacientes com idade acima de 38 anos de idade, é sempre muito importante a gente pensar como a fertilização como a primeira escolha. Então temos vários tipos de indicação para fertilização in vitro, muito mais do que para inseminação, até porque ele tem um resultado melhor. E como ele funciona? Falando bem objetivamente sobre o tratamento em si, então o primeiro passo é a gente entender como que é a reserva ovariana daquela paciente. Então a gente faz uma ultrassom transvaginal, uma avaliação então dos folículos antrais, que são a casinha dos óvulos que nós vamos conseguir estimular para fazer a coleta. Então a gente faz um ultrassom geralmente entre o primeiro e o terceiro dia do ciclo menstrual daquela paciente. Nós vamos avaliar então os ovários e vamos contar quantos cistinhos, quantos folículos antrais, quantos pequenos cistinhos entre 2 a 9 milímetros nós temos nos ovários da paciente. Então faz de conta que ela tenha 10 folículos. São até no máximo então 10 óvulos que nós vamos conseguir colher dessa paciente nesse ciclo de reprodução assistida. Então ele vai me dar quantos no máximo eu consigo estimular. Após isso, ela vai iniciar um hormônio que é o hormônio folículo estimulante, que vai estimular os folículos que eu acabei de falar. Ela vai utilizar essa medicação de forma injetável entre 8 a 12 dias na média, geralmente uns 10 dias, com acompanhamento ultrassonográfico, vendo se aqueles cistinhos, aqueles folículos, eles vão chegar a um tamanho adequado, entre 18 a 25 milímetros no máximo. Após essa avaliação e a gente entender que a maior parte desses folículos estão no tamanho adequado, a gente vai fazer então o tratamento final de amadurecimento então dos óvulos que estão dentro desses folículos. Então a gente vai utilizar um hormônio que é o hormônio LH. O hormônio luteinizante, ele vai fazer com que ele dê o amadurecimento final para aqueles óvulos, que a gente consiga captar então óvulos maduros que vão funcionar no processo de FIV, e essa coleta vai ser marcada para 35, 36 horas após essa injeção. Então, vai fazer a medicação e a gente vai se encontrar no laboratório de reprodução assistida para poder fazer a coleta em 35, 36 horas após. A coleta então da punção ovariana, né, ela é um procedimento cirúrgico em que a paciente vai então ser anestesiada, uma anestesia sedação, geralmente uma utilização de uma medicação mais simples. Ela vai cochilar ali por uns 15 a 20 minutinhos e nós, guiados por ultrassom transvaginal, com uma agulhinha na ponta do ultrassom, nós vamos espetar o fundo do canal vaginal, totalmente indolor e rápido e seguro, e vamos aspirar então esses folículos, esses cistinhos cheios de líquido. Colhendo todo aquele líquido que tem no folículo, nós conseguimos também captar os óvulos que estão dentro dos ovários que foram amadurecidos. Esses óvulos coletados, eles vão então ser entregues para o embriologista no mesmo momento ali no laboratório, que é o especialista que vai limpar todo o óvulo da mulher, ver quais são maduros e posteriormente vai juntar o espermatozoide com o óvulo. Então essa é a primeira etapa do procedimento de fertilização in vitro, que é a punção ovariana, que leva mais ou menos aí uns 14 dias para o seu término, né? E é uma das etapas mais importantes para a gente saber se a gente vai conseguir um resultado final. Porque quanto mais óvulos a gente consegue, maior a nossa taxa de sucesso. Após então essa coleta, 3 horas mais ou menos, e após a limpeza dos óvulos e a gente colhendo o sêmen, ou então utilizando um sêmen de doador, nós vamos então injetar o sêmen com uma agulha dentro do óvulo, né? Então isso quem faz é o embriologista, um especialista nessa área, com um microscópio que vai injetar então o espermatozoide dentro do óvulo e eles vão ser depositados numa incubadora. E vai ficar ali aguardando por 5 a 7 dias a evolução daquele embriãozinho. E quando a gente chega no 5º ou 7º dia, a gente espera com que aquele pré-embrião chegue no estágio de blastocisto, que é o estágio em que o pré-embrião tem aproximadamente aí 160 células e que ele já pode ser congelado ou então feito uma análise genética, que a gente pode entrar depois em mais detalhes, para poder ser posteriormente transferido. Então a primeira etapa está concluída, feitos os embriões. E após uma menstruação, a paciente vai para a segunda etapa, o preparo do útero, né, para poder então ser transferido aquele pré-embrião pronto direto na cavidade uterina. Então, um preparo simples, às vezes com medicação via oral e vaginal,
ou então um preparo, às vezes, acompanhando simplesmente o ciclo menstrual da paciente, faz com que a gente tenha uma noção boa da qualidade daquele útero e o dia certo para que a gente possa colocar, então, aquele embrião que estava congelado anteriormente, a gente descongela e introduz ele de uma forma muito simples e indolor, lá mesmo no laboratório de reprodução assistida, como se fosse fazer uma coleta de Papa Nicolau guiada por ultrassom. Então, um tratamento super simples e indolor é esse dia que é a transferência embrionária. E aí a gente completa o nosso tratamento de reprodução assistida, de fertilização in vitro, que leva em torno aí de 20 a 45 dias, dependendo se a gente vai fazer essa transferência de embrião fresco, que a gente chama, que é já diretamente após a formação do embrião, ou se nós vamos congelar o embrião e depois, posteriormente, a gente vai transferir ele descongelado. É um tratamento com uma mais alta taxa de sucesso, que, por exemplo, nos pacientes abaixo de 35 anos de idade, nós estamos falando de até 60%, 65% por embrião transferido. Por isso que o que eu vou falar agora é o que a gente opta hoje em dia mais. Então, isso é o tratamento de reprodução assistida da fertilização in vitro, que é a maior parte das indicações de tratamento. Hoje em dia, aqui em 2025 que a gente está falando, quando a gente vê casais, quando eles chegam para a gente nos tratamentos de reprodução, devido à alta taxa de sucesso da fertilização e à menor taxa de sucesso da inseminação, mesmo a gente tendo indicações de inseminação, a gente não vê hoje como uma melhor opção o tratamento de inseminação. Até pensando no custo-benefício mesmo do tratamento, na parte financeira também. A taxa de sucesso de fertilização é tão maior que, mesmo tendo um custo um pouco maior do que a inseminação, a gente não pensa como um principal tratamento essa inseminação intrauterina. Por isso, entenda os tratamentos, entenda qual que é a melhor opção para você, procure um médico que te deixe confortável na sua escolha e siga com a melhor opção que você encontrar para o seu tratamento que te deixe mais confortável. E se precisar mais dúvidas, a gente está aqui no canal para poder te explicar.